Ah, meu Deus, quem aguenta o nosso diretor? Ó, estamos de volta, pessoal. Você que está sintonizado aí na 98.1 FM. Você que não estava acostumado com segundas-feiras, elas existem. Elas estão de volta e elas voltaram nesta semana. E com elas, volta aqui para o nosso programa Doses Milionárias, esse espaço maravilhoso que é o espaço da educação, chamado de Gigantes da Educação, que é um presente que surgiu de uma parceria com um grande amigo aqui. Ele que está aqui do meu lado, deixa eu chamá-lo aqui rapidinho. Tem 2 semanas que eles não vêm, não colocam o pé nesse estúdio. Ó, ele é CEO da Hike Global College e também está à frente dos Gigantes da Educação. Senhoras e senhores, Exxon Agatti, feliz 2024. Obrigado, Léo. Feliz estar de volta. 2 semanas de férias, né? É importante também a gente tirar férias. Com certeza. Estamos de volta aí com outro gigante da educação que vem aí fechando, gabaritando o Sigma, né? Que a gente está falando aqui. Que é o Gabriel Carvalho, diretor do Sigma da Asa Sul. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, fico muito feliz aí pelo gigante da educação, né? Já queria começar parabenizando vocês pelo programa. Vocês já trouxeram vários amigos, a gente que é da área da educação, a gente se conhece muito, né? Então eu passei os últimos dias escutando vários dos programas de vocês. Vocês trouxeram pessoas muito boas aqui. Eu acho que contribuem muito para esse discurso nessa área de educação, né? Com um olhar tanto pedagógico, mas também olhando para a educação um pouco como negócio também, né? Verdade, Legal, verdade. legal. A gente tá falando do Sigma porque, até para quem não é de Brasília e tá acompanhando, mas a gente tá falando de uma das escolas mais tradicionais do Distrito Federal. Vocês estão com 30 anos de idade, é isso? Vou 40. colocar o Sigma aqui na... 40 anos de idade. Para quem não Aproveitar. sabe, Brasília, se eu não me engano, tá com 63. Isso. Então, quando Brasília tava com 23 anos de idade, nasceu o Sigma, exatamente. O Sigma da 912 Sul, não é isso? Exatamente. Tenho essa honra de ser o diretor da primeira unidade, né? A unidade mais antiga e mais tradicional. Acho que quando a gente fala sobre educação no Distrito Federal, a imagem do Sigma, do famoso prédio Pombal, com aqueles círculos ali abertos na entrada, né? Todo mundo conhece como Pombal, é uma imagem que vem à cabeça. E por que é pombal? Tem pombo nele? Tem pombos que ficam em cima dele, né? E na parte de cima ali do pombal acaba que tinha um resquício de pombos que ficava ali, né? Hoje a gente controla bastante, mas na origem sim, né? Então era conhecido como pombal. E também parece que o formato do prédio parecia uma gaiolinha, né? Então tem histórias aí sobre isso. Aliás, Legal. aliás, ali é gigantesco, cara. Vocês têm um Isso. espaço maravilhoso ali. Meus filhos estudaram um bom tempo no Sigma de Águas Claras. E tem a festa junina que acontece concentrado lá na Asa Sul, né? Uhum, Então a gente teve o poder de conhecer. Também tinha a festa da família que a gente ia pra lá. Maravilhoso o espaço de vocês, né? sim. Lá é o maior terreno não governamental da Asa Sul. Então Opa! é É um mesmo? prédio, uma estrutura muito, muito, muito grande. Inclusive, é um dos nossos diferenciais e também é uma coisa que me dá muita dor de cabeça também, né? Você cuidar de uma infraestrutura desse tamanho, né? É um verdadeiro campus, né? E aí você tem todos os desafios inerentes disso, né? Da parte de segurança, segurança dos alunos, predial, manutenção, né? Então, você tem um espaço muito bom para ser utilizado pedagogicamente e eu, como gestor, tenho bastante trabalho, né, acompanhando tudo isso. São mais de 1.000 alunos que vocês têm hoje lá, né? Mais de 1.000 alunos que a gente tem lá, né? O Sigma acabou passando ao longo da sua história por um processo de descentralização. Antes era só a unidade da Asa Sul, então foi uma unidade que já teve aí mais de 3.000 alunos. Como foi descentralizando? Hoje a gente divide com a Asa Tinha Norte, 3.000 divide alunos na com unidade da Águas Sul. Claras, Caramba. né? Hoje a gente é uma unidade que está com mais de 1.000 alunos por esse processo de descentralização, mas era uma unidade muito grande. Lá já chegou a ter da turma, por exemplo, de primeira série, da A até a Z, né? Então era um colégio muito, muito grande. Como é que é, Gabriel? É. Meu Já Deus, chegou. cara. Meu Deus. Já. Nos tempos aí, né, passados, já chegou a ter muito, muito, muito aluno ali. Uma curiosidade, na Uniceplac a gente teve o processo contrário. A gente tinha 3 unidades diferentes, que era no Lago Sul, onde começou o curso de odonto, depois no Parkway, que era de curso de arquitetura, e no Gama a gente tinha a maioria dos cursos no campus maior, né? E aí a gente resolveu concentrar tudo no Gama porque fazia sentido logístico. Então a gente concentrou todas as unidades lá. E o Sigma fez o processo contrário de descentralização das unidades, né? Tinha 3.000 alunos, agora separou em 3 unidades diferentes. 3 unidades diferentes vocês têm 3 hoje, né? unidades hoje. E por que fez sentido descentralizar dessa forma, assim? Eu acho que aqui houve um movimento até social em Brasília,
de cada vez mais as pessoas procurarem serviços dentro dos seus bairros, né? Então, antes em Brasília, você ia procurar um restaurante, você vinha para a Asa Sul, vinha para a Asa Norte. Você ia procurar, enfim, um lazer, você vinha para a Asa Sul, vinha para a Asa Norte. E na educação não era diferente. E aí houve um processo de você levar essas grandes marcas, e aí isso inclui também a área educacional, para estes grandes bairros, né? Então você foi descentralizando porque a própria população passou a buscar a solução perto de onde ela reside, né? Uhum. Então, hoje, um pai que mora em Águas Claras, ele procura um colégio para o filho estudar em Águas Claras. Anteriormente, não, né? Era natural pensar, não, meu filho vai estudar na Asa Sul. E como o ensino médio ainda é o pai que leva, né, para a escola, tem a logística dos pais que facilita se estiver perto de casa. Acho que na faculdade é um pouco mais diferente, só são adultos que estão. Você não vai de ônibus, se vira e acho que não tem essa mesma dificuldade logística que tem a educação básica e média, né? Exatamente. Hoje a gente, inclusive, na Asa Sul tem muitos pais que não residem ali próximo, mas trabalham próximo. Então o pai acaba que deixa o filho, vai para o trabalho e no final busca o filho quando vai retornar para casa, né? Então a gente tem um público que não reside próximo, mas trabalha próximo e aí busca um colégio na região por causa disso. Entendi. Hoje vocês têm ali desde as primeiras classes do fundamental, ainda tem, né? Desde o início da primeira série e vai até o fim do nível médio. Isso, a gente vai desde os anos iniciais até o ensino médio. Inclusive, a gente reformou um dos nossos blocos para atender melhor os anos iniciais no ano passado, né? Então, é um bloco que está bem novinho, uma cara bem de anos iniciais mesmo. Ficou muito boa, assim, a entrega que foi feita lá. E hoje a gente vai dos anos iniciais até o ensino médio, com a pretensão de, em breve, também passar a ofertar a educação infantil, né? Assim como o Sigma da Asa Norte passar a ofertar todas as etapas de ensino da educação. Ali na Asa Norte vocês já atendem antes dos 5 anos. Já vai do infantil até o ensino médio na Asa Norte. A ideia é que em breve a Asa Sul também faça essa entrega, né? Legal. Quase que eu pensei que você ia lançar uma faculdade aqui agora. Ó, o Diana não poderia ficar de fora e ele apareceu aqui. Já mandou aqui, ó. Meu amigo Gabriel, o Diana é sensacional, né? Meu amigo Gabriel, grande exemplo, forte abraço. E Diegre Assis Bites. É assim que fala? Tá mandando aqui, ó. Grande Gabriel, excelente professor e agora arrebentando na diretoria. Olha só. É isso. Abraço para vocês, abraço pro Diana. Um amigo aí, né, que a gente divide ali as direções, tomadas de decisão, o cara tá brilhando muito. Pro Diegre também, Diegre é meu amigo de ensino fundamental, né, estamos falando sobre educação. Olha, aqui, cara. né, como marca a nossa vida. Diegre, eu conheci ele quando eu tinha 11 anos, né, então fico muito feliz dele estar prestigiando aí. Cara, isso é tão interessante isso. Quando eu escolhi colocar meus meninos no Sigma de Águas Claras, até minha Eles conversa... já estão lá. Oi? Eles já estão lá no Eles Sigma de Águas tiveram, hoje eu não estou estudando mais lá. Claras. Aham. Mas foi fantástico. Mas a opção nossa foi pensando as pessoas com que eles se relacionariam e como é que seria o futuro deles, os futuros amigos, colegas de trabalho, oportunidade de portas. Isso estava muito claro na nossa mente. E aí é bacana porque na hora que o Diegre manda mensagem aqui, você traz esse relato, é verdadeiro que isso acontece. Verdadeiro. Ou seja, quando eu vou colocar meu filho na escola, tem várias coisas que eu preciso observar, mas uma das coisas é amanhã, no futuro, essas pessoas com as quais ele vai estar se relacionando hoje, o quanto que essas pessoas podem ser importantes para ele amanhã, então, né, Gabriel? Isso. Acho que quando você vai matricular o seu filho no colégio, claro, você tem entrega pedagógica, acho que esse é o fator número 1 norteador dessa escolha. Mas, de fato, você está escolhendo ciclo de convivência social, né? As pessoas que vão estar andando dele ao longo da jornada. Hoje, grande parte dos meus amigos foram amigos que eu construí lá na minha infância, dentro do colégio que eu estudava. E isso é um olhar que a gente tem dentro do colégio e a gente quer exatamente facilitar que esses relacionamentos sejam construídos, né? Que a gente construa relacionamentos sólidos para que eles tenham experiências ali duradouras para a vida. Isso é um ponto que é muito significativo. Essa semana passada, né? Se você da unidade mais antiga, você acaba convivendo com situações ali dessa história, né? Semana passada, por exemplo, eu recebi uma ex-aluna nossa, que ela foi lá, ela tá fazendo medicina em São Paulo, e ela foi lá apresentar o colégio dela pro namorado que ela conheceu em São Paulo. Olha só. Então, olha só, ela veio para Brasília para apresentar o namorado para a família e falou: quero que você conheça o meu colégio. Para você ver como a educação marcou a vida dela. Foi tão importante ao ponto dela querer apresentar o colégio. E aí foi lá fazer um tour mesmo, apresentar a estrutura, orgulho, conhecer com orgulho do que ela viveu lá dentro. Porque as pessoas às vezes pensam assim, não, terminou a escola, nunca mais quero voltar aqui. Contrário. Ela fez questão de levar o namorado lá. Olha que legal.
Isso. E lá na unidade a gente também tem vários filhos de ex-alunos, né? E aí o pai, ele vivenciou ali, por exemplo, a Semana Cultural na época dele, agora ele vê o filho dele vivenciando a Semana Cultural, competindo nos jogos, vestindo a mesma camisa que ele vestia, né? Vivendo, tendo a mesma experiência. Eu acho isso muito bonito, né? Eu acho que para a gente que é pai, né? Eu sou pai também, tenho 2 filhos. A gente vê o nosso filho tendo experiências parecidas com o que a gente teve na nossa infância, é algo muito prazeroso, é algo que dá muito orgulho. A gente se sente parte daquilo, né? Sim, E os sim, pais sim. curtem muito isso, né? Quando eu recebo lá, pai que tá trazendo o filho para matricular, e é um pai que é ex-aluno, eu sempre falo isso para ele. Eu falo, você vai curtir muito o colégio e lembrar muitas histórias que você viveu aqui dentro. E aí o pai, ele anda, ele fala, eu estudei nessa sala aqui, né? Mostra para o filho dele com saudade. Alguns até tiveram aulas com professores que seguem até hoje, né? Então, acho que é muito importante a gente valorizar essa nossa história, né? Que é uma história muito rica dentro de Brasília. É interessante, porque qualquer produto que a gente compra é, é diferente do que quando a gente escolhe matricular o nosso filho numa escola, quando a gente estuda, compra educação, né? Que a gente tem uma relação afetiva muito diferente do que com outras coisas que a gente tem relacionamento, né? Eu acho que esse, inclusive, acho que é um dos principais insights que você, como gestor educacional, tem que ter. Que é, quando o pai está matriculando um filho no colégio, ele está matriculando os sonhos que ele tem sobre aquele filho no seu colégio. Ah, Então, você tem que ser um mediador deste processo de construção. Ele não está só escolhendo a educação, ele está escolhendo toda uma jornada de vida que ele quer que seja entregue. Então, trabalhar com a educação, no fundo, ela é isso, né? É a gente ser mediador da construção de sonhos, né? E eu acho que por isso que a educação é tão fantástica, né? Eu sou professor, né? Hoje estou como gestor, mas eu sou professor também, professor de matemática. E é aquela máxima que falam, quando você entra na sala de aula pela primeira vez, você sair da área de educação é muito difícil, porque você vê os sonhos concretizando na prática e você sabe que você é também parte daquilo, Que né? Então legal. isso é algo extremamente fantástico. A Trabalhar gente com tem que ter em mente. educação é ser mediador da construção de sonhos. Gostei, nunca tinha colocado dessa forma, assim, bem bacana essa frase. e é profundo, né? E eu não poderia imaginar, Gabriel, que você era professor de matemática. Não, Professor de porque se matemática. falasse só que era diretor, faz sentido, porque às vezes tem um raciocínio um pouco mais lógico, gosta de processos e tudo mais. Mas você trouxe duas falas que eu não poderia imaginar. A primeira é quando você fala que, além da questão pedagógica, vocês valorizam muito essa relação dentre os alunos. E a gente sabe o quanto que isso é importante para trazer uma saúde emocional para a criança e para o adolescente, esse relacionamento que vocês trabalham. Uhum. E depois, quando você traz essa fala que o Exxon repetiu. Como é que a gente pega um professor de matemática que tem, a princípio, uma visão um pouco mais racional e traz uma percepção tão bacana a respeito do ser humano? Onde que você desenvolveu isso? Deixa eu só te conhecer um pouquinho esse grande gestor de uma escola tão espetacular como é o Sigma. Então, eu tenho um grande amigo meu, professor, Eric Surjan, que ele fala que eu sou de exatas por um erro. Ele fala que eu deveria ser de humanas. O Gabriel, ele tem pé ali na humanas, ele foi para exatas ali por um erro. Mas eu tenho um lado muito racional também, eu gosto muito de exatas ali. Mas assim, falando um pouco da minha história, né? Eu fui para a área de educação quando eu tinha 17 anos, eu precisava fazer economia, influência do meu irmão, né? Pensei antes fazer relações internacionais, então vejam que são cursos mais, né? Um pouquinho pé no outro lado. E aí eu estava em um plantão de dúvidas no meu colégio, 40 alunos, véspera de prova. E aí o professor que estava dando o plantão, ele passou mal. E aí, como eu ia sempre nos plantões ali, eu gostava de matemática, ele falou, Gabriel, assume aí, eu vou ter que ir embora, tô passando mal, prova essa semana, assume aí, dá aula pros meninos aí, toca até o final. Você era aluno. Eu era aluno, 17 anos. 17 anos. Meu Deus, você E aí, tem 17 eu- anos, imagina, você é do lugar do Gabriel. Aí o professor chega pra você, vai Assume aí, eu tô passando mal, você dá conta, vai-se embora. E aí eu fui lá, peguei o pincel e fui pro quadro lá. Com Era aula de matemática? matemática. Lembro até hoje o conteúdo, geometria analítica. Qual colégio que era? Era na Católica, Colégio Católico. Taguatinga. Taguatinga. E aí eu fui lá assumir, né? Dei aula pro pessoal no final, deu tudo certo, muita ansiedade, nervosismo. Mas eu saí vibrante daquilo, né? Eu saí, assim, vibrando muito. Você tá dentro da sala de aula, Mexeu com traz você. muita intensidade. E aí foi a primeira vez que eu pensei em ir para a área de educação, né? Eu digo que quando eu aceitei dar aquela aula, foi meu primeiro sim para educação, né? E aí dali eu comecei a pensar em ir para a área de educação. Mal sabia a mudança de trajetória que aquele professor estava causando ali quando ele causando. ficou doente, né? Imagina. Mudou completamente. E aí eu entrei para fazer matemática no UNB, acabei optando por ir por essa área. Fiz muitas disciplinas de economia no UNB, porque eu ainda estava naquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Mas aí quando eu estava ali no meu terceiro semestre, eu fui para o Sigma como estagiário, né? Fui exatamente ser
plantonista, ficar tirando dúvidas de alunos no contraturno. E ali eu percebi de vez que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Que eu percebi como com a educação a gente transformava. E aí começou a minha trajetória dentro do Sigma e a minha trajetória definitiva na área de educação. Então, assim, eu fui para educação, eu fui fazer matemática porque eu queria trabalhar com educação. Você já não sabia foi isso? não foi o contrário. Você já sabia que você queria ser professor, por isso você escolheu a matemática. Inclusive, quando eu pensava fazer economia pensando em no futuro ser professor. Professor Depois de daquela economia. experiência, eu falei, eu quero dar aula Que em algum momento da legal. minha vida. Que legal. E aí seguiu, né, a minha jornada. Depois eu formei em matemática, eu passei no mestrado aqui na UNB e na Unicamp. Era um sonho meu estudar na Unicamp. E aí eu fui convidado na mesma semana para assumir carga dentro do Sigma, virar professor titular. Ah, e aí? E aí eu digo que foi meu segundo sim para educação, né? Que eu preferi ficar aqui em Brasília do que realizar esse outro sonho que eu tinha de ir para a Unicamp e fazer um mestrado aqui e já assumir como professor e começar a dar aula. E aí eu fui um dos professores fundadores do Sigma de Águas Claras. A primeira leva de professores do Sigma de Águas Claras, Você eu tava estava lá? lá dando aula. Olha né? que legal, Então, cara. sempre dei aula para o ensino médio lá. Se algum dos seus filhos teve aula no ensino médio lá, não sei se saiu antes, teve aula comigo. Né? Que bacana, bicho. Que bacana. Cara, você tá quanto tempo no Sigma, então? Juntando o tempo de estagiário e sala de aula depois, né? E agora direção, 14 anos. E você tem quantos anos de idade? Desculpa a pergunta. 33. Que legal. Quase metade da tua vida metade da você minha tá dentro do vida. Sigma. É isso mesmo. Quase metade da minha vida foi dentro do Sigma. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, dessa construção de história, da minha história profissional, tá ligada com a história de um colégio tão importante, né? E ter conseguido fazer essa jornada de estagiário até diretor hoje em dia. E aí eu acho que você ter feito toda essa jornada, eu acho que traz muita humanidade, assim, pro que você acompanha. Hoje, quando eu vejo um estagiário no colégio, eu olho para ele com um olhar de tá iniciando a trajetória profissional dele, ele pode alcançar todos os sonhos que ele quer dali para frente, né? Então, eu tenho muito esse olhar de construção de oportunidades. Falo muito isso para minha equipe, inclusive. Eu quero ser trampolim e nunca barreira para vocês. Eu nunca vou segurar vocês num cargo porque eu preciso de você nesse cargo. Se você estiver pronto para subir, que você suba e cresça na sua vida. A gente quer ser trampolim. Vamos voltar no momento ali que foi interessante na sua trajetória. A primeira vez que você pisou em sala de aula. Você tinha 17 anos, o professor pediu para você entrar lá. O que você sentiu? Como que você conduziu a aula? Medo e Você se nervosismo, preparou né? antes? Não, eu estava preparado. Eu estava lá junto com os alunos. Eu ia muito para os plantões. Eu era um bom aluno e eu ia para os plantões porque os meus amigos tinham dificuldade de matemática. Então, eu ia para ajudar eles, até incentivar eles a estudar, né? Então, para incentivar eles, não, vamos pro plantão junto, eu vou com vocês. E aí, eu ficava lá no plantão já tirando dúvidas, né? Eu tinha facilidade, o professor não vai tirando dúvida daquele. Ele fez uma condução muito legal, foi um professor muito importante na minha vida. E aí ele foi fazendo esse trabalho. Então, assim, eu já ia tirando algumas dúvidas, mas eu nunca tiro para um quadro. Então, quando ele falou, foi muita ansiedade, nervosismo. Você estava com seus colegas Com os ali meus também, colegas. né? Mas isso foi importante, porque no final os colegas também foram super receptivos. Ah, eles te ajudaram. Eles ajudaram, foram Não super ficaram zoando lá. bacanas, não. Eu lembro que eu errei, teve uma questão lá que eu errei um pedacinho, aí uma falou com todo jeito, ô Gabriel, tá errado ali, sem expor, sabe? Aí eu fui lá, corrigi. Então, foi com bastante ansiedade e nervosismo, mas como eu falei, deu tudo certo, assim, no final. A experiência foi muito boa. E o que que você mais gostou dessa experiência? Por que você decidiu fazer daquilo ali uma carreira? Olha, eu acho que quando você está fazendo a transmissão de um conteúdo para uma pessoa, assim, você está transmitindo o que tem de melhor em você sobre aquilo. Então, assim, eu ia ensinar ali um conteúdo que era geometria analítica, eu estava transmitindo conteúdo, mas Era o que que transmitindo era geometria analítica. Geometria Analítica. Mas transmitindo do meu jeito e no meu olhar sobre aquilo. Aham. Sabe que pra quem não gosta de matemática dá até arrepio, né? Dá. O pessoal tá aí. Podia ser pior, né? Tem conteúdos piores. Até pior. Tem conteúdos piores. Tem conteúdos que assustam mais. Falar logaritmo, o pessoal dá uma... Mas eu acho que o que foi mais importante para mim foi no final. Que foram o pessoal vindo agradecendo. Depois da prova, o pessoal vindo falar, pô, aquela aula que você deu lá ajudou, consegui bem na prova, né? Aí você traz um sentimento muito gratificante, porque você realmente sente que você participou daquele processo, você ajudou ele naquela realização. Não, Aham, e você teve uma resposta dessa, não de alunos, você teve a resposta dessa de pares. De É. Que espetáculo, cara. os colegas. Inclusive, lá no Sigma hoje, a gente tem um projeto de tutoria entre pares. É um projeto que a gente incentiva os alunos a darem monitoria para os outros alunos no contraturno. Os alunos se inscrevem e vão lá no contraturno tirar dúvida daquelas matérias que eles querem lecionar, né?
Eu acho extremamente positivo. Para começar, quando você ensina, o grau de aprendizagem é muito maior, né? Você Sim, retém sim. muito mais informação. Mas ajuda muito nessa construção social, né? Muito, Muitas vezes esse né? aluno que vai lá é um aluno que tem mais dificuldade de relacionamento, aquele aluno que é mais inteligente, às vezes ele é um pouco mais retraído. E ele, nessas oportunidades, ele também vai construindo seus relacionamentos, também vai se Saca. desenvolvendo, Habilidade vai gerando... social também, né, de você Exatamente. conseguir se expressar. Tem um professor de física de Harvard, chamado Eric Mazur, que ele fala sobre a importância dos pares se ensinarem, né? O que ele fala? Que o professor que já dá aula há muito tempo, ele tem algo que se chama maldição do conhecimento. Que você ensina aquilo ali há tanto tempo que para você é trivial, né? Você não entende como a pessoa não aprende aquilo ali como sendo um iniciante. Aí quando você pega que alguém que acabou de aprender aquilo que está sendo ensinado, ela tem uma didática, uma forma muito mais fácil de explicar, porque ela passou pelo aprendizado muito mais recentemente. Então, o aprendizado entre pares também tem um contexto aí de facilidade de aprendizado também, né? Isso. Porque ela acaba ensinando do jeito que ela aprendeu. É um ensino que ele, às vezes, ele é um pouco menos técnico, mas muitas vezes é o que vai ter o alcance, né? Você Sim, está ensinando do jeito que você aprendeu, do jeito que você pensou, assim deu certo para mim. com a linguagem. A linguagem que tá a- alinhada com a linguagem do seu par, Sim, sim. acaba gerando muito impacto. Bem interessante. Posso ler mais algumas mensagens aqui, ó? O pessoal tá brabo aqui, ó. O Saulo Vergara tá mandando aqui, ó. Grande mestre Gabriel, excelente profissional e carreira de sucesso dentro do Sigma. Fortal, gestão empresarial. Diretor e professor Gabriel, uma das pessoas mais inteligentes que tivemos o prazer de conhecer. Que legal, hein? Isso aí foi minha sogra. Não, Me deu, não, me se é a deu- me sogra, deu tu uma vai pro moral céu aí. mesmo. Me deu uma moral aí, mas fico muito feliz. Obrigado aí. É bom os amigos estarem presentes aí. Mas é a sogra mesmo? É a sogra mesmo. É a sogra mesmo. Como é que é o nome dela? Dida. Obrigado, dona Dida. Que bonito, hein? Que bonito. Dando uma força Uma das aí. pessoas mais inteligentes que tivemos o prazer de conhecer. Que legal. E, Gabriel, como é que foi a transição de professor para depois gestor E diretor. e diretor? Igual eu falei lá no início, eu pensava em fazer relações internacionais, economia, então eu sempre gostei muito dessa área. Então, assim, eu sou um grande consumidor de podcasts, inclusive, né? Ó. E de conteúdos na área de gestão, administração, economia, finanças. Faço muitos cursos online extra nessa área. Então, eu, naturalmente, ali como professor, eu fui me formando muito por isso, nessa área, porque eu tinha interesse. E eu te confesso que eu nunca vislumbrei a possibilidade de ser diretor de colégio. Eu pensava mais em ir para um cargo de gestão numa área mais pedagógica de área, virar um coordenador da área de matemática, né? E aí, quando eu estava lá em 2020, o Sigma foi comprado ali, né, pro grupo Eleva, né, hoje o Grupo Salto. E aí, dentro, eles tinham um projeto, um programa lá dentro, que é chamado Escola de Diretores, na qual você se candidata, um processo seletivo bem elaborado. E aí, no final, você entra para a Escola de Diretores para fazer um curso para virar diretor. E a ideia é que os futuros diretores deles venham dessa Escola de Diretores. Que interessante. Muito aí- bom isso daí. E aí, quando eles mandaram, tem E questão de qualquer um perfil. pode entrar. Qualquer um pode entrar. Não Qualquer- precisa, inclusive, ser da área de educação, né? Pode ser qualquer um. É um Qualquer edital, funcionário do é Sigma um pode edital entrar para ser aberto, diretor. isso. Inclusive, a gente incentiva. Pô, A que gente, legal, cara. eu chamo alguns coordenadores, professores e falo, olha, você tem um perfil, faz lá, se inscreve. E o Acho cara que cresce só- como gestor até mesmo na área que ele tá. Exatamente. E só de participar do processo, um processo com 5 fases, é um processo Ele bem... faz o treinamento, bem não complexo. necessariamente ele vira diretor depois Não dali. necessariamente. Ele só se a capacita, ideia, é um A curso. ideia é que sim, mas não necessariamente. Não existe a Sim. obrigatoriedade. É um pré-requisito para ser? Hoje é um pré-requisito. Quando você vira um diretor da rede, do Grupo Salta, você tem que ter feito escola de diretores. Se você não tiver feito, você vai ter que fazer. Que interessante. E aí, quando eu li o perfil, né, que tem um escrito lá do perfil do diretor, eu fui olhando todos os pontos e dava muito match com o meu perfil. Me O achei que aqui. que era alguns pontos ali? Ela que dava falava match? sobre conhecimento na área de educação, conhecimento administrativo, financeiro, gestão de pessoas, a questão da missão, de você, né, querer transformar vidas, né? Porque no final, apesar de você olhar como um negócio, né? O pessoal olha esses grandes grupos de educação, um negócio, não, mas eles têm uma missão real de transformar a vida por meio desse negócio. Uhum. E eu olhava tudo isso, estava muito alinhado até com a experiência que eu tinha. E aí eu me inscrevi, processo nacional, né? Passei em todas as etapas e aí eu recebi o convite, né? E aí quando você se inscreve, você não sabe, inclusive, onde que você vai fazer. Porque na escola de diretores, você fica 6 meses fazendo o curso,
tendo formação em administração, na área jurídica, na área É pedagógica, presencial o curso? comercial, online. 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 E você fica 6 meses alocado em um colégio vivendo aquilo na prática. Então, você fica como diretor adjunto. É uma experiência que você tá ali tendo um acompanhamento de alguém te ensinando, você tem quase um tutor para você ali na prática, e você faz o curso online semana a semana, cada semana com Bacana. determinado conteúdo, entrega trabalho. Mas aí É você uma deixa, grande pós-graduação, você vamos deixa falar de ser assim. professor dentro desse período? E aí, neste período, ou você deixa ou você faz uma redução de carga, para que você consiga focar naquilo. E aí, quando você se inscreve, inclusive, você não sabe para onde você vai. Você, inclusive, pode marcar, posso ir para qualquer lugar do país, né? Eu, no caso, eu marquei, gostaria de ficar em Brasília, mas eu poderia ser alocado em outro colégio da rede. E aí, para minha surpresa e felicidade, a vaga era uma vaga para o Sigma, né? E aí eu entrei na escola de diretores, fiz essa formação, estando no Sigma da Asa Sul, né? Então, eu fiz toda ela dentro do Sigma da Asa Sul. E quando finalizou o processo, eles me chamaram, me convidaram para, de fato, assumir uma unidade, né? E aí não foi inicialmente a unidade da Asa Sul, eu fui para a unidade da 606 Norte, fazer a transição a uma unidade que a gente estava mudando, a gente ia fechar aquele prédio e mudar para o prédio da 910 Norte. E aí eu assumi ali no meu primeiro cargo de diretor, e aí depois acabei assumindo a direção da 912, que foi onde eu comecei como estagiário, como diretor, né? Todas as minhas etapas dentro do Sigma começaram na Que 912. legal. Você sai da sala de aula como professor, você já vai para diretor, você não passou por Não passei. coordenação nem Eu nada. passei por cargo de coordenador em outros lugares da minha vida. Eu já fui coordenador de cursinho, mas dentro do Sigma não. Eu fui direto de professor para diretor. Cara, que eu achei super interessante. Só ressaltando, esse processo que você participou, Gabriel, tinha 5 etapas de seleção. De seleção. 5 etapas de seleção. Pra ter um filtro Bem legal, gigantesco ali, hein? Filtro nacional, assim. É uma excelente prática de gestão de pessoas, né? Que É. tem o grupo aí. Bem bacana mesmo. E aí entendendo que o gargalo de diretor é um gargalo na área de educação. Se você quer expandir, professor você tem muito mais no mercado do que diretor. Então, entendendo que é um gargalo, eles fazem a formação dos diretores E é dele. muito difícil você achar gente com formação administrativa. Você acha gente com formação acadêmica e gente com formação administrativa que trabalha em outras indústrias. É. Agora, unir Juntar os os dois, dois. o cara que tem experiência acadêmica e administrativa, é muito difícil. É. Então, tá aí o grande mérito do programa de formação de diretores do Sigma. Isso. Bem bacana. E tem dado muito resultado. Diana veio desse programa também. Diana também Olha aí. entrou via esse programa. E você acha que a sua formação de exatas ajudou a fazer essa transição para o administrativo? Acho que ajudou na parte financeira, na parte administrativa. O diretor ele trabalha muito com processo também, né? E acho que uma das grandes diferenças quando você vai para a área de exatas é que você acaba fazendo processos mentais mesmo, criar seus procedimentos ali. Então, acho que isso ajudou bastante. Mas eu acho que a formação de sala é a mais importante, assim, foi o grande diferencial. Quando eu vou conversar com um pai, quando eu vou conversar com um aluno, quando eu vou conversar com um professor, eu converso com alguém que estava há pouco tempo no mesmo lugar que ele, como alguém que está na ponta final da entrega, Sim. né? Então isso faz muita diferença. E até na tomada de decisão. Quando a gente se afasta muito da gestão da ponta final, né? Da entrega, às Chão vezes de a gente fábrica. pensa, do chão de fábrica. Às vezes a gente pensa em soluções que elas não estão alinhadas com o que vai ser de fato possível de ser executado. Às vezes ela é muito bonita, mas na prática não é executável. Aham. Então esse é um olhar que eu consigo trazer muito, eu e o Diana, né? A gente consegue trazer muito lá dentro da direção. Um olhar de, olha, isso aqui, apesar de ser muito bonito, na ponta não vai alcançar. A gente às vezes tem que simplificar um pouquinho ou pensar por um olhar diferente. E aí a gente olhando com o olhar de quem está ali na entrega, de quem é professor, de quem está vivendo Sim. a entrega dentro de sala com os alunos. E aí o alcance dos alunos também, né? Eu era professor há pouco tempo junto desses alunos, então você acaba tendo uma figura de diretor que não é aquela figura distante. Sim. Os alunos, eles vão na minha sala, vão conversar comigo, Pô, vão que tirar, legal. vão tirar dúvidas, inclusive, tá? Quando chega exame de prova, De quando matemática. bate o aluno na porta ali, Gabriel, tem como você me ajudar com isso daqui? Né? Acho que você aproxima muito, você acaba fazendo uma gestão que é mais humana, né? Acho que isso é muito importante. E a gente vem conversando com diversos gestores semana a semana, né, Léo? E a gente vai percebendo uma tendência que é bem isso aí. O diretor está cada vez mais próximo do aluno. E tem muitos diretores também que fizeram o mesmo caminho de você, né? Começou como funcionário, às vezes até foi aluno lá na própria escola, depois cresceu, virou professor e se tornou diretor. É muito comum o que a gente está vendo assim, né, nesse meio das escolas em Brasília. Assim, eu não acredito hoje numa gestão educacional
que não tenha essa proximidade. Eu acho que a gente tem que estar próximo do aluno, o nosso trabalho é para ele, então a gente tem que estar ali no dia a dia com esse aluno, com esse professor, né? Não dá para a gente ficar dentro da nossa sala, assinando ali, mandando ver no processo, Despachando, despachando, não. fala com a minha A gente tem que secretária. estar no dia a dia. Inclusive lá no Sigma a gente tem alguns momentos importantes, escuta, a gente tem um café com a direção, que a gente abre inscrição para os pais irem lá todo período para se reunir conosco e trazer os problemas que eles querem trazer. Tem um espaço ali fixo todo período para a gente estar conversando com cada segmento separado. A gente faz esse café com os alunos. Que legal. Então, eu quando assumi lá a direção da Asa Sul, eu fiz roda de conversa com os alunos da terceira série, segunda série, primeira série, nono ano, porque eu queria escutar eles. Esses meninos, eles têm muito para falar sobre a gente. Se a gente está fazendo uma construção de uma educação, que é uma educação para o protagonismo, como que a gente não vai escutar os nossos alunos? Então, é muito importante eu sentar, escutar eles, escutar os pontos que eles querem que o colégio melhore, os pontos que eles estão satisfeitos, para que a gente consiga entregar um colégio cada vez melhor para eles, né? Cara, isso é primeiro assim, tem que ter muita coragem para fazer isso. Porque você receber um feedback pode ser legal, pode ser às vezes ser um pouco desconfortável. Agora, você pedir feedback para um adolescente tem que ter muita coragem. Agora, por um outro lado, se a gente for avaliar um processo de formação do ser humano, é bacana demais. Porque você tira a pessoa da posição do cara que só reclama do governo, só reclama do chefe, só reclama da empresa, no caso, só reclama da escola, Uhum. para uma pessoa que traz um feedback, às vezes até contribui com o processo de transformação daquilo que de repente não está bom. Ele sai de uma posição talvez do fofoqueiro, falando num linguajar bem vulgar assim, do fofoqueiro, para ser aquele que vai contribuir dentro da visão que ele tem. Isso é espetacular, cara. E aí, no momento que eu tô lá com eles, fazendo a escuta deles, eu tenho exatamente essa postura de até trazer um senso crítico. De, olha, esse ponto que vocês estão trazendo, vocês precisam perceber aqui que é um ponto que é inviável. Isso que vocês querem que aconteça é inviável. Vocês têm que pensar de uma maneira que seja real. Que vem de né? tudo, né? Que vem de tudo. né? Quando você, principalmente no ano, né? No ano vem de tudo. Terceira série, segunda série já vem. Tem mais filtro ali, né? E o que você falou é verdade. Você tem que ter muita coragem, porque o jovem ele é muito transparente. Ele é muito transparente. Esses meninos têm muito o que ensinar pra gente. Eles têm muito o que falar pra gente. E eles têm essa transparência. Então, eles vão falar. Eles vão olhar na sua cara e vão falar, olha, isso aqui não tá dando certo. Isso aqui tá dando certo. Eles também agradecem, também elogiam. E é muito bom esse momento com eles. Acho que a gente tem que dar essa voz pros nossos estudantes. Que legal. Você tá em sala de aula ainda, Gabriel, ou não? Sigo com uma carga muito mínima, bem pouquinho mesmo. Esse ano eu tava dando aula só para algumas poucas turmas de segunda série. Eu falo pros meninos que é interessante, né? Porque eles estão tendo aula com o diretor. Mas eu brinco com eles. Eu falo assim, na hora que eu entro aqui é o professor Gabriel, na hora que eu sair é o diretor Gabriel. Porque a gente tem que ter essa distinção. Inclusive, algumas ações que eu faço dentro de sala de aula são nesse sentido até. Eu acho que no momento que você entra na sala de aula, esse é um ponto que eu puxo muito quando eu vou conversar com o professor, os meninos novos estão começando carreira. Tudo que você faz dentro de uma sala de aula tem que ter intencionalidade pedagógica. A ação que você vai fazer ali no final, você quer entregar algo para aquele aluno, algo na formação dele. Então, por exemplo, eu quando vou dar minha primeira aula como diretor hoje, eu sento na mesa de uma maneira completamente descontraída, fico naquela posição sentada assim e vou trocando ideia com os meninos. É intencionalidade, é para quebrar o gelo. Para eles, no primeiro momento, entender que eles vão poder conversar comigo como professor e não como diretor. Então, assim, toda pequena ação a gente vai fazendo com uma intencionalidade, né? E aí, essa experiência de seguir dentro de sala de aula é muito importante. Exatamente porque eu acho que você segue próximo do que você está pensando na gestão. O que eu estou pensando está atingindo. E facilita muito para toda a gestão que você vai ter, o relacionamento com os pais, solução de problemas, né? Às vezes, de vez em quando eu recebo um pai que está um pouco mais inflamado, né, com alguma situação que aconteceu, aí eu viro e falo, você deu aula pro meu filho, tal. E ele já baixa a temperatura, né? Sim, já Então, conhece. até essa construção de relacionamento ajuda muito na gestão de modo geral. Oi, só antes de trazer o patrocinador aí, é tão interessante isso, porque quando a gente fala na visão administrativa, né, do estratégico, do tático, do operacional e por aí vai, a gente vê que participar um pouco do operacional não me impede de ser estratégico. Muito pelo contrário. Uhum. Ou seja, eu reduzi o máximo a minha atuação, minha carga horária lá no operacional, que é da aula mesmo, mas isso só me fortalece para quando eu estiver na posição estratégica ali de diretor, eu poder estar entregando muito mais dentro daquilo que é a estratégia da escola. Muito interessante isso. Eu acho que em curto caminho, inclusive, né? Em curto caminho. Você acaba tomando já a decisão, porque você está ali na prática, você já sabe o que está acontecendo, né? Eu acho que em curto caminho dessa tomada de decisão. Às vezes você erraria mais
se você não tivesse na ponta fazendo a execução do processo. Então, ela acaba encurtando o caminho do processo de gestão. Sim. Me lembro do Steve Jobs, sempre falava que ele não gostava de contratar gerente que era gerente, ele gostava de contratar gerente que era engenheiro que entendia do produto final do que estava sendo construído ali, né? É. Então, é a mesma coisa para educação. O melhor gestor é o gestor que entende do chão de fábrica, da sala de aula. Tchau. Vamos falar de tecnologia? Vamos lá? Nosso patrocinador, a GatTech, sempre traz uma pergunta voltada à tecnologia para os nossos convidados. E aproveitar, Gabriel, perguntar sobre... A gente está falando sobre gestão. Qual que é a importância, o ponto mais importante na hora de implementar uma nova tecnologia nas escolas? O que você mais observa de importante? Eu acho que essa solução ela tem que estar alinhada com a prática, né? Você tem que trazer uma solução pedagógica que ela, de fato, ela vai gerar uma facilidade para a prática final. Isso pensando na entrega do professor, do pedagógico. Uhum. Por exemplo, já como professor, tive experiência em colégios onde às vezes era implementada uma lousa digital, super caríssima, e que Exemplo no clássico. final ninguém usava porque estava completamente desalinhado com a entrega do professor. Né? Aham. Então, acho que você tem que trazer uma solução que seja uma solução para o problema que você realmente tem ali. E não vou trazer algo novo que não vai estar solucionando nada, que eu não estou com nenhum problema e vou trazer uma solução para algo que não é um problema, entende? E aí, para a gestão, né, eu acho que é ganho de tempo. Eu acho que hoje as soluções de tecnologia, elas vêm para maximizar o nosso tempo. Porque eu acho que se tem um problema que a gente tem na área de educação, na área de gestão educacional, é você fazer gestão de tempo. Então, você ter tecnologias que facilitem a sua gestão de tempo, aí o processo está fluindo de uma maneira mais fácil, mais ágil por causa da tecnologia, vai liberar tempo para você estar olhando para a educação de fato. Interessante isso aí. A gestão de tempo é sempre um problema, né? O professor sempre estoura o tempo. Eu nunca tive, pelo menos nas minhas experiências. Eu até me considero uma pessoa que não fala muito assim na hora de dar aula, mas mesmo assim a gente sempre. Não sei se é porque a gente coloca mais coisas, fica com medo de não ter material suficiente para dar aula, mas eu sei que sempre acaba estourando o tempo. E quando você pensa numa solução educacional para gestão de tempo, o que seria? Colocar um relógio ali na frente da sala? Aí eu não tô nem falando da entrega do professor. Aí eu tô falando da entrega da gestão mesmo, da direção, da coordenação. Ah, tá. É você ter instrumentos tecnológicos que facilitem você otimizar o seu tempo de execução, né? Então, vou dar um exemplo até particular do Sigma, né? Uhum. A gente tinha aquelas fichas de controle do aluno, os registros dos alunos, né? A gente recentemente mudou para um modelo completamente digital de registro de aluno, já envia direto um e-mail para a família, já registra as ocorrências ali, o histórico do aluno fica todo guardado. Isso parece pouco, mas gera um ganho de tempo para a ponta do coordenador muito grande, muito grande. Várias etapas que ele tinha que cumprir antes, hoje é feita por um software ali de uma vez só, né? Uhum. E aí isso é importante, porque aí libera tempo para você estar olhando para o que você realmente precisa, que é para o aluno, né? Entendi. Uma solução que eu vi esses dias, que eu achei bem interessante, é você conseguir criar os planos de aula usando inteligência artificial. Ah, sim. A gente teve uma formação lá na escola acho que tem um congresso de diretores, né? Uma vez por ano, todos os diretores de 140 escolas do Grupo Saltas se reúnem. Cara, deve ser riquíssimo, hein? Muito, muito. É fantástico, fantástico. E a gente teve uma formação esse ano sobre isso. Olha que Sobre o legal. uso da inteligência artificial na área da educação. E um dos pontos era esse, você usar a inteligência artificial na construção de planos de aula. É porque os alunos estão usando para fazer o dever de casa, mas nada mais justo do que a gente usar para É criar os isso. planos de aula, né? Que aí você consegue isso aí, otimizar bastante o tempo e vir com um material que você não conseguiria vir de forma... ia demorar, né? Para você conseguir pensar em tudo que você pode fazer ali. A inteligência artificial já te dá tudo mais de mão beijada. Bendita. Santa inteligência artificial. Ô, Gabriel, me conta aqui, cara. Agora você levantou uma coisa aqui na minha cabeça. Porque quando a gente olha pro Sigma, toda a tradição que ele tem, aí vendeu o Sigma, aí tem gente que fala assim, poxa, vendeu, que dó, será que vai perder a essência e tudo mais? Aí teve um negócio, vendeu de novo, né? Poxa, meu Deus, será que agora o Sigma não vai ser mais a escola que era e tal? E se levantou uma coisa tão, ao meu ver, positiva, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, como é que você vê? Porque você fala que esse congresso que vocês têm de diretores são 140, é isso? São 140 escolas pelo país, então no congresso tem 140 ou mais diretores ali. 140 escolas em lugares diferentes,
Pessoal, a gente mora num país continental, é verdade isso. Tem estados que a cultura é bem diferente do seu estado onde você mora aí. É esse mix de culturas diferentes, de pessoas que estão em regiões diferentes. O quanto que isso contribui com o todo, cara? Essa ampliação, vocês ampliam a visão? O que você vê como positivo fazer parte de um grupo tão grande como vocês estão hoje, cara? Cara, é muito positivo. Assim, hoje a gente está dentro do Grupo Salta, que ele é um grupo que olha para a educação básica. Então, eles só olham para isso que a gente faz diariamente, né? E eles olham para isso preservando a identidade de todos os colégios. Então, eles não são um grupo que eles vão ter uma marca, eles vão implementar aquela marca em todos os lugares do país. Eles têm várias marcas, eles preservam a identidade da marca e Sigma, entra por exemplo. o Sigma, por exemplo. Porque eles entendem que a educação, ela tem uma característica regionalismo muito grande. Sim. Então, se eu pego a marca Sigma e levo lá para o norte, ninguém conhece. Mas lá no norte você tem marcas fortíssimas que fazem uma entrega muito importante para o público de lá. Então, eles têm um processo de expansão na qual eles compram marcas que sejam marcas consolidadas e eles expandem aquela marca dentro daquela região. Mas eles não vão pegar uma marca e migrar para um outro lugar. A única marca nacional que eles têm é o Elite, né? As outras todas são regionais ali. E aí, você ter a oportunidade de estar num grupo desse, traz muita solução para o seu dia a dia. Vou dar um exemplo, assim, o Sigma, ele queria fazer uma expansão do seu processo de bilinguismo, né? Então, hoje a gente, até 2 anos atrás, a gente era um colégio que não tinha uma oferta de programa bilíngue e a gente queria ofertar. E aí a gente teve a possibilidade de viajar pelo país, conhecendo programas bilíngues de outros colégios, para a gente construir o nosso. Dentro de casa. Dentro de casa. Não é que eles vão trazer o deles pronto e vai ser assim. Você vai pegar a expertise do que dá certo e trazer para você. E aí, quando você pega o que os outros já erraram para construir, né? De novo, você encurta muito tempo aí, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Quando a gente tem algum problema interno, a gente vai trocar ideia mesmo, vai trocar figurinha. A gente tem muita, no cargo de direção regional, eles têm reuniões com os outros regionais para ter essa troca. A gente tem indicadores nossos que a gente se compara com os outros lugares, se compara com os outros colégios, até indicadores pedagógicos, né? A gente tem provas internas que comparam o nosso aluno com o aluno dos 140 colégios, né? Inclusive, ficamos em primeiro lugar nos últimos anos, né? Então, um que pouquinho espetáculo, orgulhoso, que né? espetáculo. E isso é muito positivo, né? Essa é uma troca que enriquece muito, né? Igual eu falei, assim, eu sou um grande consumidor de podcast, porque eu acho que na fala, né, nesse dia a dia, nessa troca de informação, você ganha muito, né? Então, você tá num congresso como esse, 140 diretores, poder estar convivendo junto, conversando, cada um falando um pouquinho sobre a sua realidade. As formações, várias delas sendo conduzidas por diretores, né? É muito bom. Você sai de lá com ideia para um ano inteiro, assim, a cabeça pulsando, assim. Os pares. Formando os pares. Sim, com certeza. Tem mais mensagem aqui, ó. Vai lá. Vamos lá. Camila Loretti mandou aqui, ó. Gabriel, muito visionário e agregando conhecimento. Não sei se é Adilon ou Adilon. Acho que é Adilon. Adilon Alves. Impressionante o desempenho do entrevistado. Aplausos. Muito bem. O Adilon eu não conheço, então agradeço mais ainda. A Camila é a vulga filha da minha sogra, ou seja, minha esposa. Então tá. Camila. Abraço. Ela tinha mandado uma mensagem antes, eu acho que ela tinha mandado uma mensagem mais íntima, que ela fechou. Ela botou uma mensagem um pouco mais pro diretor. Ó, o Heitor aqui, ó, Heitor Máximo mandou aqui, ó. Conheço o Gabriel desde a 5ª série, olha aí. Ele sempre se dedicou muito a tudo que faz. Seja como atleta de basquete. Opa, estão te entregando aqui, cara. O pessoal tá... Como amigo, como estudante, professor e agora como diretor. E Caleb Pimentel mandou. Foi meu professor, hoje é meu diretor na 912. É um aprendizado diário e me inspira a galgar posições na educação segundo seus exemplos do dia a dia. Acho que é professor de vocês lá, né, o Caleb? O Caleb hoje ele é assistente de coordenação. Foi meu aluno, foi aluno do Diana também, num cursinho que a gente dava aula. E aí foi contratado lá, tá com a gente. Um cara de uma educação ímpar, assim. Um cara que contribui muito pra gente. E é muito legal, né? Você tá exatamente já ter ali no seu dia a dia pessoas que foram seus professores, foram seus alunos, né? Excelentes mentores, diga-se de passagem. Né? Perfeito. Hoje eu tenho um professor lá do Sigma, já tem alguns professores que foram meus alunos. Né? Que legal. O pessoal que tá ali dentro de sala e que foram alunos meus. E você foi atleta de basquete? Eu fui atleta com toda essa estatura. Né? Tem que ser muito talentoso. Eu era armador, pô. né? Era armador. Armador pode ser um pouquinho mais baixo, mas eu jogava basquete.
Acho que, inclusive, contribuiu muito para toda essa minha formação, né? Acho que muito do que falou aí de dedicação, né? De trabalho em equipe, liderança, né? Isso eu Uhum. aprendi muito no esporte. Dentro de sala de aula, você acha que ajuda em alguma coisa, essa formação do esporte? Muito, muito. É igual eu tava falando aqui, eu tinha meu técnico de basquete, grande Márcio, né? Cara que eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, ele falava muito que ele não estava formando atletas profissionais, ele estava formando seres humanos. Então, por meio do Uhum. basquete, ele queria ensinar pra gente princípios e valores que a gente ia levar para toda a nossa vida. E isso foi a total entrega que ele fez, né? Do meu grupo de amigos lá, o pessoal que formou comigo, que era atleta de basquete. Hoje todos têm valores e fazem entregas cada um na sua área de excelência, né? Tenho muito orgulho, a gente se encontra ali, é um grupo que a gente se encontra bastante ao longo do ano e você vê todo mundo com sucesso, assim, nas suas carreiras, É né? até a forma de pensar, né? O papel do professor em sala de aula, eu vejo muito mais como um treinador, né? Alguém que está ali para motivar e guiar o aluno no processo de aprendizagem dele, do que aquela pessoa que só entrega conteúdo, né? Acho que hoje, quando você entra na sala de aula, de novo que a gente falou lá de intencionalidade pedagógica, né? Você tem uma parte técnica que você quer passar, que é a parte de transmissão de conteúdo, mas você tem uma parte que é uma parte de construção do ser humano, Uhum. né? E aí que você falou até de professor de matemática, né? O professor de matemática, ele, às vezes, ele tem um olhar muito para a parte técnica, né? Que é só aquela entrega de conteúdo. E eu, como educador, eu sempre, por ter essa visão de que eu queria transformar a vida das pessoas, eu sempre quis trabalhar muito com a formação do ser humano. E aí, como é que você faz isso por meio de uma aula de logaritmo, de uma aula tradicional? É você abrir espaço para os alunos, a troca entre pares, ter um mente de diálogo, que seja um diálogo que você faz uma conexão real com o aluno, né? Então, um exemplo, assim, quando eu vou entregar as minhas provas, eu faço questão de sentar aluno por aluno, entregar a prova, olhar o que ele errou e ter uma conversa muito franca com ele, até de pensar no dia a dia dele, assim. O que você fez aqui para você chegar nesse resultado? Vamos refletir no processo. Eu não tô lá na sua casa, Você nunca vou conversa aluno conseguir por aluno aluno? por aluno. E aí você cria um momento durante a Cria um momento aula, durante a aula. Eu sempre tiro uma aula aí a para eles galera estarem fica fazendo fazendo alguma um trabalho coisa coletivo, e aí eu vou conversando aluno por aluno, sobre pra a gente ter prova sobre dele. a prova dele. Caramba, que E legal, cara. aí faz toda a diferença. Aí é você conseguindo alcançar o aspecto humano da formação, né? É você ter um aluno, às vezes, que tirou um 6 numa prova sua, e você dá um parabéns para ele. Fala, cara, parabéns, você tirou Isso é 6. baseado em alguma prática pedagógica que você já leu sobre ou você Não, mesmo resolveu não. fazer? Essa foi. Assim, a matemática ela é muito dura, né? Assim, na matemática, os alunos, de modo geral, vão muito mal. Então, a entrega da prova de matemática, ela sempre, os meninos já ficam com medo, né? Começa a É. preparar uma semana antes, É né? tenso. Semana que vem vai entregar a prova de matemática. E eu queria trazer mais humanidade para essa entrega. Até por entender que esse momento ele é tão traumático, que às vezes ele faz a construção de barreiras que dificultam a aprendizagem. Os Uhum. meninos ficam tão traumatizados com a entrega da nota que ele começa a ter medo do processo de aprendizagem de matemática. Então eu queria trazer mais humanidade para esse processo. E aí eu fazia isso, sentava aluno por aluno Bem para falar um interessante. pouco sobre como é que tinha sido, Eu- né, e o que que a gente podia olhar dali para frente. Isso me lembrou de uma conversa que a gente teve com aquele professor americano da Brasil Brazilian International International School. School, que ele falou que existem perfis diferentes de professores. Eu não vou lembrar de todos que ele falou, mas um deles que ele falou é o professor natural, que ele já tem um talento especial para dar aula e já faz aquilo ali com uma didática própria. Eu acho que é o seu caso, né? Porque você já, desde o primeiro dia que você deu aula, você já se identificou, já viu que era aquilo, já conseguiu naturalmente fazer e vem trazendo também práticas pedagógicas que vêm de você, né? Você resolveu ali criar uma reunião, um momento com cada aluno e a partir do que você percebeu de necessidade para aqueles alunos, né? Acho que me enquadro bem nessa descrição, né? É, mas eu acho que essa entrega no final só acontece por você ter um real compromisso com a missão do que você está fazendo ali. É de realmente você olhar e falar, no final, É eu isso que eu quero quero. formar pessoas, quero transformar vidas e por isso eu tenho que pensar nisso em todas as etapas quando eu estou aqui dentro. Legal. Aí eu acho que isso faz bastante diferença. Inclusive, assim, dessas entregas, eu tenho uma história que eu levo no meu coração, assim, que é fantástica. Quando eu fui entregar a prova para um aluno, era um aluno que estava muito trabalho, aluno de segunda série do ensino médio. Muito trabalho. Tava muito difícil com ele. E eu tive uma conversa muito franca com ele, né? Sobre o gasto de energia que ele estava tendo para fazer práticas ruins, né? E aí a gente teve uma conversa muito franca e esse menino depois ele melhorou bastante, melhorou a nota, passou pro segundo ano, passou pro terceiro ano. E aí quando ele se formou no terceiro ano do ensino médio,
Ele, no dia da formatura dele, veio conversar comigo. Aí ele falou assim, Gabriel, eu queria te agradecer. Porque naquele dia que você conversou comigo, eu tava começando a fazer uso de drogas. E Olha foi só. aquela conversa que você teve comigo que fez eu sair daquele caminho e eu estar aqui onde eu tô hoje. Então, pra você ver como você simplesmente tirar um tempo para ter uma conversa franca, criando conexão, você transforma esses meninos, né? Hoje ele é advogado, formado, sigo ele, tenho um baita orgulho, assim, quando eu vejo o caminho que ele tá, né? Tá aí o slogan do nosso programa, né? Transformando o Brasil um aluno de cada vez. É isso. Que aí, imagina a trajetória agora que esse aluno pode ter. Ele pode criar um novo negócio, pode impactar outras pessoas em volta dele, que assim criam ondas de impacto positivo em volta, né? Então, realmente tem muito poder a educação, né? Espetacular. Fechou, mano, velho. Estamos já no horário? Deu horário. Passa deu rápido horário. demais. Vai, Gabriel, muito obrigado pela conversa de hoje. Realmente muito esclarecedor. Acho que tem várias lições aí que a gente pode tirar. E foi uma honra conversar com você hoje aqui com a gente. Gente, agradeço muito pelo convite, né? Muito mesmo. Igual eu falei, eu era um grande consumidor de podcast, então tive a oportunidade agora, né, de estar Criar o participando de um aí também, e do programa de vocês, um programa fantástico. E agradeço muito pelo convite mesmo, tá? Espero ter contribuído, né, na discussão e no pensamento sobre educação. Precisa refletir muito sobre educação, no nosso país. Contribuiu muito, né, Edson? Estamos contribuindo. Isso aí. Demais. Gabriel, você quer deixar um contato aqui? Quem quiser conhecer lá a escola, quem quiser conhecer o teu trabalho, conhecer a proposta de vocês, como é que faz? Olha, quem quiser conhecer lá o Sigma, pode estar ligando lá na nossa recepção. Eu confesso que eu não vou ter o número de cabeça aqui, tá? Pra gente marcar o agendamento, mas tem o nosso site também, tá? Pode estar entrando, fazer o agendamento para ir conhecer. Estamos no período de captação, né? Então, estamos lá em quase 24 horas ali, inclusive no sábado, né? Recebendo famílias, apresentando nosso colégio. Quem quiser me seguir, né? Eu tenho meu Instagram, Professor Gabriel C, tá? Podem me seguir lá também. É professor, mas não é prof, não. Professor mesmo, Professor Gabriel C. Tudo junto, sem Tudo junto. espaço, ponto nada. Pegou aí, pessoal? Professor Gabriel C. Isso. Tá. Maravilha. Se te chamar lá no privado, também pega informações sobre a escola, consegue também. Também, com certeza. Aí a gente já faz direcionamento ali, né? Já conduz, já agenda, né? Pra gente receber a família. Obrigado, Gabriel.